Sexta-feira, vamos lá falar um pouco sobre administração do escritório de advocacia, atendendo o propósito por esses vídeos que eu tenho feito e atendendo muitos pedidos que têm sido feitos no meu direct. Eu sou o Wander Medeiros, advogado, há 23 anos, professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, e o que eu tenho feito nesses vídeos aqui é compartilhar da minha experiência, do conhecimento que eu adquiri nesses anos, trabalhando como professor, trabalhando como advogado. Não é nenhuma fórmula pronta, não é nenhuma teoria que eu tenha lido em livros. É a minha vivência. Talvez, pode ser que isso que serviu para mim e tem servido, possa servir para você também que está começando na advocacia ou que está aí na advocacia e passando por alguma dificuldade, talvez possa te ajudar. Eu escolhi para falar hoje sobre um tema que eu acho fundamental na vida do advogado e que muitas vezes causa muito problema. Às vezes a pessoa trabalha, não consegue ver resultado naquilo que está fazendo, se desestimula da advocacia, se desestimula de continuar advogando, porque muitas vezes não observou esse pequeno detalhe. Diz respeito ao seguinte: faça sempre um contrato de honorários por escrito. Celebre com o seu cliente que está contratando os seus serviços um contrato de honorários por escrito. Olha só, nesse vídeo eu não vou falar sobre precificação de honorários, o quanto que você cobra por cada serviço. Para isso tem técnica, é verdade, eu fiz cursos, eu desenvolvi com a minha experiência, eu posso até tratar disso no outro vídeo. Eu quero trazer algumas noções fundamentais que você tem que ter em mente à luz dessa ideia de um contrato de honorários por escrito, e são as balizas que eu conduzi a minha vida, que eu apliquei na minha prática profissional, beleza? A partir dessa ideia, primeiro ponto, nunca diminua o valor dos seus honorários depois que você colocou o valor dos seus honorários. O valor do seu trabalho não tem preço. O valor do seu trabalho não pode ser aviltado ou diminuído em nenhuma hipótese. Pense bem no que você vai colocar como valor de honorários e depois que você colocou, não volte atrás, não retroceda. E veja só, para não dizer também que eu sou muito arcaico, eu vou dizer para vocês que a minha assertividade de contratos e honorários, ela é alta. Eu posso pensar numa estatística assim, de cada 10 pessoas que sentam para celebrar um contrato comigo, 9, no mínimo 9 saem com o contrato assinado. Então funciona, tem funcionado para mim, eu acho que pode funcionar para você. Estabeleceu o valor dos honorários, falou o valor dos honorários, não volta atrás. Mas o que você faz? Parcela dentro das condições de pagamento do cliente. E aí uma coisa mais nova que o meu irmão Fagner me ensinou é a seguinte: dá para o cliente, mas quando você falar, você já dá essa opção, no mínimo 3 opções de pagamento. Eu tenho esse valor e nesse valor aqui eu te dou, se você pagar à vista, te dou 10% de desconto. Se você parcelar em 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, eu te dou 5% de desconto. Ou o preço cheio, o valor cheio dos honorários, eu parcelo aí em 5, 6, 7 vezes dentro da sua condição de pagamento. Pronto, você estabeleceu o valor dos honorários, deu ao cliente a possibilidade dele negociar o parcelamento dentro do que ele possa pagar, mas você nunca retrocedeu do valor que você deu, que você entende que é o valor do seu serviço. Aliás, a gente fala em outro vídeo sobre precificação, mas se está com alguma dúvida sobre como cobrar o valor dos seus honorários, tem um recurso que todo advogado pode se valer: tabela de honorários mínimos da OAB do seu estado. Vai lá, pega o valor da tabela e utiliza ela. Nesse ponto também vai uma lição fundamental: nunca entre em leilão de honorários, nunca pratique preços abaixo do valor da tabela. Pratique no mínimo o valor da tabela de honorários mínimos. Não entre em leilão de honorários. Se o cliente está querendo te chamar para um leilão de honorários, faz alguma coisa do tipo: outra pessoa me cobrou tanto, esse cliente não é digno dos seus serviços, deixa para lá. Pega a sua energia e vai se dedicar para quem está valorizando você, porque você tem valor. Deixa para atender quem está dando valor ao seu serviço. E não entra em leilão de honorários, não faz esse tipo de coisa. Além disso, na forma de estabelecer o seu contrato de honorários, aqui vai uma dica também. Eu acho que é sempre fundamental: você estabelece um tanto de honorários mínimos quando você pega a causa, quando isso for possível. Tem ações que são normalmente pelo êxito. Por exemplo, normalmente a área previdenciária, a área trabalhista de empregado, normalmente são áreas que você atua pelo êxito. Mas sendo de uma área que dê para você cobrar honorários parceladamente, como que você faz o contrato? Procure sempre colocar um mínimo de honorários iniciais, honorários contratuais mínimos, na hora que você celebra o contrato, um mínimo de honorários contratuais finais, quando o processo acaba.
Uma outra opção também é você cobrar por ato processual. Na área criminal é muito comum isso aí. Um pedido de livramento, um HC, a defesa do processo até a primeira instância, até a sentença, também é uma forma de você estabelecer. E feriando a cobrança dos honorários. Ou então, também isso aqui é muito interessante, quando você está pedindo alguma liminar no processo, honorários contratuais iniciais e os honorários, uma parte deles quando sai a liminar, que o seu cliente vai ter um proveito, e depois o restante ao final do processo. Sempre estabeleça honorários um pouco no começo e ao menos um pouco no final. Nunca deixe para receber tudo só no começo, para você ter viabilidade econômica no custo daquele processo até o seu final. Outra coisa, é importante, coloque lá uma cláusula que os honorários sucumbenciais não se confundem com os honorários contratuais que você está contratando ali. Pertence ao advogado. Isso a lei diz hoje, mas tem toda uma discussão jurídica querendo que essa lei mude e tal. Então se assegure, coloque lá numa cláusula contratual como fonte do direito aos seus honorários sucumbenciais também a contratação interpartes. Perfeito? Mais um detalhe que eu quero colocar para vocês. Gaste um tempo na elaboração do seu contrato de honorários. Se dedique para fazer um contrato bem acabado, com todas as cláusulas, prevenindo o máximo de situação possíveis. Se vocês quiserem, eu posso, no outro vídeo, tratar como fazer um contrato de honorários. Pega o meu contrato aqui e a gente discute bem detalhadamente, mas gaste um tempo nisso. E é claro, depois que você gastou esse tempo, que você elaborou esse contrato bem feito, quando o cliente sentar na sua frente, você vai mostrar esse contrato, discuta o contrato, esclareça todos os detalhes do contrato para o seu cliente. A relação de advogado e cliente é uma relação de fidúcia, é uma relação de confiança. Portanto, essa relação de confiança não pode ser quebrada. Então, mais do que nunca, você tem que esclarecer para ele todos os detalhes daquele contrato que você está celebrando com ele. Perfeito? E por último, que eu acho que é fundamental, cobre os seus honorários no momento correto, no momento oportuno. E qual que é o momento oportuno? Na hora que eles vencem, que estão no contrato, e que normalmente vai ficar vinculado à conclusão de algum serviço, que é quando, sobretudo, quando o cliente tem algum proveito no processo. Não fique postergando. Se o cliente sentou para conversar com você, é na hora que ele assina a procuração que ele tem que assinar o contrato de honorários. Se ele está ali com alguma dúvida, se você acha que ele, eu vou mostrar o contrato escrito, eu tenho receio dele não gostar, alguma coisa assim, essa pessoa não é digna dos seus serviços. Se ele não tem a coragem, ou se ele não está disposto a colocar no papel aquilo que ele está contratando com você, ele não é digno dos seus serviços. Parte para outra. Valorize você e o seu trabalho que você está prestando. Eu vou dizer para vocês que eu tenho orgulho de que desde quando eu comecei a advogar, todos os meus clientes, olha, vou dizer de quando eu parcelava contratos honorários iniciais, assim de R$500, R$2.000, honorários iniciais de R$500, eu parcelava em R$25 por mês. Mas eu recebia, mas contrato escrito. Então, nunca deixem de celebrar contrato escrito no momento oportuno, que é quando a pessoa senta, e cobrar no momento oportuno, que é quando chega o vencimento. Não deixa passar 1 ou 2 dias não, é na hora. Aliás, se possível, hoje no meu escritório eu tenho lá o departamento financeiro. Então, se possível, delegue isso para alguém dentro do seu escritório. Não fique fazendo a cobrança dos honorários. Eu prefiro assim. Eu tenho com o cliente só uma relação de fidúcia para cuidar do caso dele. E a parte da cobrança eu delego dentro do meu escritório. Wander, mas isso aí não é minha realidade. Beleza, mas um dia vai ser. Você seguindo os passos corretos, você chega lá. E aí, provavelmente, quando chegar, você vai sentir o conforto dessa situação. E por acreditar que esses passo a passo são fundamentais para a construção de uma carreira, que eu estou compartilhando com você esse vídeo. Porque eu acho que isso serviu para mim e pode servir para você. E se você também acredita nesse movimento de compartilhar de conhecimento, me ajuda para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Mande para algum advogado conhecido seu. Até a próxima.